Eu sou Byung-Chul Han e preciso começar com um aviso. Eu não sou um guru de autoajuda que vai lhe dar 5 dicas para ser mais produtivo antes das 6 da manhã. Pelo contrário, eu sou o filósofo que veio lhe avisar que essa sua busca incessante por produtividade, esse imperativo de performar o tempo todo, é exatamente o que está matando a sua alma. Você acha que é livre. Você olha para trás e não vê mais um chefe com um chicote, nem as grandes proibições morais do passado. Mas você não é livre. Você substituiu o chefe externo por um chefe interno muito mais eficiente e muito mais cruel. Você mesmo. Vivemos uma transição silenciosa que muitos filósofos anteriores, como Michel Foucault, não conseguiram prever totalmente. Passamos da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. A sociedade disciplinar era feita de muros, quartéis, prisões e hospícios. Ela funcionava na base da negatividade, da proibição. Não faça isso. Ela gerava loucos e criminosos. A nossa sociedade, a do desempenho, é feita de academias de vidro, escritórios open space, aeroportos e redes sociais. Ela funciona na base da positividade, do excesso. Sim, você pode. Just do it. Seja a sua melhor versão. O problema é que o excesso de positividade é tão destrutivo quanto o excesso de negatividade. Na sociedade disciplinar, você era explorado pelo outro. Na sociedade do desempenho, você é um empreendedor de si mesmo. Você é, ao mesmo tempo, o senhor e o escravo, a vítima e o algoz. E essa autoexploração é muito mais eficiente, porque ela vem acompanhada de um sentimento de liberdade. Você se mata de trabalhar achando que está se realizando. O resultado não é a loucura, mas o infarto psíquico, a depressão, o burnout e o déficit de atenção. Como essa violência da positividade se manifesta no seu dia a dia? Ela aparece na forma de uma agitação constante, uma incapacidade de parar. O século passado foi a era imunológica. Nós tínhamos medo do que vinha de fora, bactérias, vírus, espiões inimigos. O século XXI é diferente. O inimigo não vem mais de fora. Ele é imanente, ele está dentro do sistema. Nós não morremos mais por ataque de vírus externos, mas por uma obesidade de informações e impulsos internos. É uma violência neuronal. Veja, por exemplo, como celebramos a multitarefa, o multitasking. Vendem isso como um avanço civilizatório, uma capacidade superior do cérebro moderno. Eu lhe digo, a multitarefa é uma regressão. É um comportamento de animal selvagem. Um animal na selva precisa comer enquanto vigia os predadores, enquanto cuida da prole, enquanto observa o território. Ele nunca pode mergulhar em algo. Ele está sempre em alerta difuso. O ser humano, para criar cultura, filosofia e arte, precisa do oposto disso. Precisa da atenção profunda. E a atenção profunda só é possível se você tiver a capacidade de suportar o tédio. Se expulsamos o tédio da nossa vida, se pegamos o celular a cada 5 segundos de espera no elevador, perdemos a capacidade de criar. O tédio profundo é o útero da criatividade. Quem não suporta o tédio nunca produzirá nada original, apenas reproduzirá o existente em velocidade acelerada. Nós nos tornamos animais laborans hiperativos, correndo numa roda de hamster digital, confundindo a agitação com realização. Qual é a cura para essa exaustão? Não é fazer mais yoga para conseguir trabalhar mais. A cura exige uma mudança filosófica na nossa relação com a ação. A filósofa Hannah Arendt defendia a vita ativa, a vida da ação política e heróica, contra a vita contemplativa. E eu digo que, para o nosso tempo, ela estava errada. O problema moderno não é a falta de atividade, é o excesso dela. Precisamos resgatar a capacidade contemplativa, o não fazer. Precisamos do que Nietzsche chamava de pedagogia do ver. O que isso significa? Significa acostumar o olho à calma, à paciência, ao deixar as coisas se aproximarem. A vida moderna, com suas notificações e urgências, nos força a reagir imediatamente a cada estímulo. E-mail chega, você responde.
Notícia aparece, você opina. Isso é impulsividade. E a impulsividade é um sinal de exaustão espiritual, não de força. A verdadeira ação só nasce da pausa. Quem não consegue fazer uma pausa na reação, torna-se um mero aparelho de respostas automáticas. A liberdade humana não está na rapidez da resposta. A liberdade começa no intervalo, naquele pequeno espaço de tempo entre o estímulo e a sua resposta. Se você não tem esse intervalo, você é um robô do desempenho. Precisamos aprender a dizer não aos impulsos internos que nos mandam agir o tempo todo. Eu analiso em minha obra um personagem literário fascinante, o escrivão Bartleby, criado por Herman Melville. A qualquer ordem que recebia, Bartleby respondia com uma frase passiva e desconcertante. Eu preferiria não. I would prefer not to. Bartleby é um sintoma extremo da nossa era. Ele trava. Ele não diz não, que seria uma rebeldia ativa. Ele diz, preferiria não. Ele é o arauto da exaustão moderna. Mas ele termina mal. Morre de inanição, isolado. O cansaço dele é um cansaço solitário, o cansaço do burnout, que nos separa dos outros e nos destrói. Mas existe outro tipo de cansaço, um que precisamos recuperar. É o cansaço fundamental, o cansaço curativo. É o cansaço que sentimos depois de um dia de festa, ou de um trabalho comunitário, ou simplesmente o cansaço do sábado bíblico, o dia em que é proibido produzir. Esse cansaço desarma o ego. É o cansaço do não mais poder. E ele é vital porque permite que o espírito descanse. A sociedade do desempenho quer eliminar esse cansaço. Ela quer que você tome energético e continue. Mas eu lhe digo, só no tempo inútil, no tempo do jogo, da festa e da contemplação sem fim lucrativo, é que o homem é verdadeiramente humano. A sociedade do desempenho, ao eliminar tudo o que não é produtivo, está, na verdade, eliminando o próprio humano. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. Eu sou o freio de emergência necessário na sua biblioteca de alta performance. Eu sou a base filosófica profunda do essencialismo de Greg McKeown. Quando ele diz, faça menos, mas melhor, eu explico o porquê. Porque o excesso de fazer destrói a capacidade de ser. Sem a minha análise do cansaço, o essencialismo é apenas mais uma técnica de produtividade. Comigo, ele vira uma defesa da alma. Eu seria o crítico mais severo de livros como O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. Para mim, a ideia de acordar às 5 da manhã para preencher uma lista de tarefas de desenvolvimento pessoal é o auge da autoexploração da sociedade do desempenho. É transformar até o silêncio da manhã em mais uma métrica de produção. E meu grande mestre aqui é Nietzsche. Eu resgato sua ideia de que a civilização começa quando aprendemos a não reagir imediatamente. Nós nos tornamos os tiranos de nós mesmos, dizia ele, antecipando o burnout moderno em mais de um século. Minha lição final nesta síntese, o cansaço que você sente não é falta de vitaminas, e a solução não é organizar melhor sua agenda. O cansaço é o grito da sua alma pedindo o direito de parar. Preferiria não fazer pode ser o começo da sua cura. Obrigado por parar para me ouvir. Se este diagnóstico fez sentido, apoie nosso trabalho. Siga o canal, curta este episódio e compartilhe com quem precisa urgentemente de um descanso. Até a próxima!